Fala minha turma, tudo beleza? Tudo jóia? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para vocês que estão sempre nos dando essa moral aí. Eita, coisa boa, hein? Bom demais estar mais uma vez aqui com vocês, né? Pra gente gravar mais um vídeo, levar mais informação para você aí que tá ligado com a gente. Hoje trago notícia, evidentemente, da nossa seleção brasileira, notícias do Palmeiras, do Vasco, e a gente traz também aí as notícias do Mercadão da Bola, né, rapaz? Por exemplo, o Atlético Mineiro, que tá na briga aí, tá interessado e tá bem encaminhado a contratação do ex-vascaíno e cria, né, cria aí do Vasco da Gama, o Paulinho. Pois é, a gente vai falar muito aí também dessa negociação do Paulinho com o Atlético Mineiro. O Leverkusen se pronunciou em relação a essa possível venda, né, do Paulinho, ou vinda do Paulinho aí para o Atlético Mineiro na temporada de 2023. Será que vai acontecer, rapaz? Também falaremos dos classificados, né? Das seleções que já estão classificadas aí para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa do Mundo. A gente vai falar isso com você também, para você, aqui nesse nosso vídeo, tá bom, gente? Como sempre, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você tá gostando aí das nossas notícias. Às vezes não dá pra gente gravar aqui porque a correria aumentou aqui de Cristiano Santos, mas a gente na medida do possível vamos trazer sim vídeos para vocês aqui. E fico muito feliz que tem crescido aí as nossas visualizações. Tá faltando você deixar aquele likezinho aí para que o YouTube possa, né, direcionar o nosso vídeo para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. E também vocês se inscreverem aí no nosso canal, que ainda tá pequenininho, mas a gente vai fazendo vídeo aqui e vai levando conteúdo para você, para que possa cada dia mais o nosso vídeo, né, o nosso canal, na verdade, cresça mais e mais. Tá bom, gente? Desde já agradecemos aí pela sua presença aqui no nosso vídeo. Obrigado mesmo. Vamos começar falando de seleção brasileira, né, rapaz? O Brasil, como vocês sabem, já está classificado. Faz o seu terceiro jogo aí na fase de grupos, né, da Copa do Mundo, na sexta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília. E a gente vai trazer algumas novidades. O Brasil deve, né, fazer mudanças, e muitas mudanças aí para esse confronto, evidentemente. É lógico que vai fazer algumas mudanças aí sim, né? Mesmo com seleção já classificada, Tite faz mistério sobre escalação e fecha treino. A classificação antecipada aí da seleção brasileira para as oitavas de final aí da Copa do Mundo, né, não faz o técnico Tite abrir mão de privacidade e do mistério antes da partida contra Camarões, a última da fase de grupos do torneio. Nesta quarta-feira, antevéspera aí do jogo, o treinador fechou o treinamento para a imprensa e escondeu a escalação que será adotada aí nesse confronto. Conforme apurou aí o GE, a comissão técnica de Tite avisou aos atletas que vai poupar titulares diante de Camarões. O confronto, que acontece na sexta-feira às 16 horas no horário de Brasília, no estádio aí Lusail, deve ser uma oportunidade para alguns dos 7 jogadores da seleção que ainda não estrearam nesta Copa do Mundo. Pede muito, né? A torcedor brasileiro vem pedindo muito aí a estreia do Pedro, rapaz. O Pedro, muita gente reclamou porque o Pedro não entrou no jogo contra a Suíça. Para esse duelo aí, o Brasil, né, já não tem à disposição Neymar e Danilo, ambos com problema no tornozelo. E também Alexandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril. É possível que Tite poupe até mesmo o goleiro Alisson e monte a defesa aí com Ederson, Daniel Alves, Militão, Brenner e também o Alex Telles. O lateral direito, por sinal, se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil em Copas, no caso, né, o Daniel Alves. A cabeça aí de área, Fabinho, que ainda não foi utilizado, e Bruno Guimarães são os favoritos, restando 6 nomes para o quarteto ofensivo. A julgar pelas escolhas aí diante da Sérvia e também Suíça, Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e também Martinelli têm boas chances. As outras 2 opções são Pedro e o Everton Ribeiro, gente. Pois é, um dos destaques da vitória sobre a Suíça, né, ao entrar no segundo tempo, Rodrigo tende a ser escalado por dentro na função aí habitualmente
desempenhada por Neymar. Então, uma possível escalação, né? Não quer dizer que vai ser esse time, é possível escalação, tá, gente? Para esse confronto aí do Brasil contra os camaroneses, é a seguinte: Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Brenner e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Antony, Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Provável escalação aí do Brasil para esse confronto. Se confirmar a primeira colocação do grupo G, o Brasil terá apenas o sábado e domingo para recuperação e treinos antes aí de disputar as oitavas de final na segunda-feira. Ou seja, o Brasil joga na sexta, na segunda-feira o Brasil já faz aí o seu jogo decisivo, né, das oitavas de final da Copa do Mundo. Ou seja, o tempo é muito curto e por isso o Tite está, né, aí preservando alguns jogadores, porque a gente sabe que vai ser só 2 dias ali, né, gente? Vai ser só 2 dias, então realmente é bem pensado aí pelo Tite essas mudanças, evidentemente, claro, né? Claro que também para ele dar uma olhada aí como estão, né, as suas opções do banco de reserva, evidentemente. Ainda falando de Copa do Mundo, né? Essa fase de grupos para algumas seleções já acabou, algumas seleções se classificou, outras ficaram pelo caminho, né? Então vamos aqui passar os grupos, né, e como está a situação para vocês dessa primeira fase. No grupo A, por exemplo, né, grupo A que tem Holanda, Senegal, Equador e Catar. Holanda 2-0 para cima do Catar, né, a última rodada decisiva aí que aconteceu ontem. O Equador perdeu para Senegal por 2-1. Com esses resultados, a Holanda se classificou na primeira colocação com 7 pontos e Senegal se classificou em segundo com 6 pontos. O Equador ficou com 4 pontos na terceira colocação e o Catar, né, que é os donos da casa, não conseguiu fazer nenhum pontinho. Foi um saco de pancadas aí desse grupo A. No grupo B, também aí já temos 3 jogos já definidos, né, os 2 classificados. Grupo B aí que é Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Irã perdeu para os Estados Unidos na terça-feira por 1-0. O País de Gales, né, levou uma sapecada, rapaz, aí da Inglaterra por 3-0. Com esses resultados, se classificou em primeiro a Inglaterra com 7 pontos e os Estados Unidos com 5 pontos. Estamos aí nas oitavas de final da competição, isso no grupo B. Pulando agora para o grupo C, que é o grupo aí da Polônia, da Argentina, da Arábia Saudita e do México. Todos esses, né, têm chances ainda de classificação. Os confrontos aí acontecem nessa quarta-feira, né, às 16 horas, teremos a Polônia, né, recebendo assim, o mando de campo, né, que é da Polônia. Polônia então enfrentando aí a Argentina às 16 horas no horário de Brasília. No mesmo horário, a Arábia Saudita joga contra o México. A Polônia, por exemplo, ela precisa aí vencer o seu jogo, né, porque é um jogo direto contra a Argentina. Quem vencer se classifica, para não depender de nenhum outro resultado, né? Não depender de outro resultado, Polônia tem que vencer ou a Argentina tem que vencer, gente. Quem vencer esse confronto aí, né, vai se classificar, pode se classificar, né? Do outro lado, né, tem a Arábia Saudita e México, que joga o México aí com mais dificuldades, porque o México, além de ganhar, tem aí que também está de olho no jogo da Polônia contra a Argentina e, evidentemente, também se na questão da igualdade de pontuação aí, se for no caso pela Polônia, né? Não, na verdade a Arábia Saudita vencendo, ela se classifica porque ela tem 3 pontos, né? Independentemente do jogo da Polônia com a Argentina, porque daí um mata o outro, né? Um mata o outro. Já no jogo da Arábia Saudita com o México, quem vencer também vai garantir a sua vaga na próxima fase da competição. Ou seja, todo mundo tem chance. O México precisa vencer, a Arábia Saudita precisa vencer também. Então é uma rodada decisiva aí nesse grupo C, nada definido. No grupo D, que está gravando esse vídeo aqui, a bola está rolando aí para Tunísia e França e também para Austrália e Dinamarca. Até quando a gente gravava esse vídeo aqui, estava placar de 0-0. Estava se classificando, a França já está classificada com 7 pontos, estava chegando a 7 até esse momento da gravação desse vídeo, e a Austrália estava se classificando em segundo.
Mas se a Dinamarca vencer o confronto, aí quem entra é a Dinamarca. Ainda temos aí bola rolando para esse confronto. Jogo que começou meio-dia, né? Estamos gravando esse vídeo aqui um pouco mais de meio-dia aí no horário de Brasília e a bola tá rolando. Então a gente traz no próximo vídeo, né, para você aí os resultados e também quem se classificou nesse grupo. Claro que a França, já disse, já está classificada aí nesse grupo. Grupo E, que é o grupo da Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha. Também tudo indefinido. Na quinta-feira, ou seja, amanhã, né, teremos aí Japão e Espanha às 16 horas e Costa Rica e Alemanha. É aquela mesma coisa, aquele mesmo sistema do grupo que eu falei para vocês aqui, do grupo C, né, que é o grupo aí da Argentina com a Polônia. Argentina, Polônia, Arábia Saudita e México. É a mesma situação aqui desse grupo E. A Espanha tem 4 pontos, né, precisa aí de que, rapaz? A Alemanha pega, a Espanha pega o Japão, né? Então ela precisa um empate. Um empate, a Espanha já está classificada. Se vencer, então, evidentemente, né, que se classifica em primeiro sem depender de outro resultado, né? Já que ela enfrenta o segundo colocado, o Japão. O Japão precisa vencer para chegar a 6 pontos, né, e não correr nenhum tipo de risco. A Costa Rica, que joga contra a Alemanha, também precisa vencer para chegar a 6 pontos. Aliás, a Costa Rica precisa aí de um empate se a Espanha vencer, né, a equipe do Japão. Se a Espanha vencer, aí um empate basta para que a seleção da Costa Rica se classifique. Já a Alemanha, ela tem que vencer de qualquer maneira, gente. É vencer, vencer e vencer e torcer para uma vitória da Espanha contra o Japão. Aí a Alemanha entraria na segunda colocação do grupo E. Essa é a situação. Os jogos acontecem amanhã às 16 horas. No grupo F, que é o grupo da Croácia, Marrocos, Bélgica e Canadá. Só o Canadá que está fora, né? Só o Canadá aqui que está fora. Mas Croácia, Marrocos e Bélgica brigam aí pelas 2 vagas, né? Teremos Croácia e Bélgica. A Bélgica tem que vencer de qualquer jeito, porque a Bélgica tem 3 pontos e a Croácia tem 4. Então precisa vencer o time da Croácia, a Bélgica, para se garantir. E a Croácia precisa aí de um empate para se garantir aí na próxima fase, né, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Situação do grupo F. Canadá, aliás, Canadá mesmo, né? Canadá e Marrocos se enfrentam também, né? O Canadá não tem mais chance, né? O Canadá não tem mais chance, então Marrocos, né, que joga aí pela sua classificação. Parece ser um jogo menos complicado do que o jogo da Croácia contra a Bélgica, né? Porque Marrocos vai pegar uma seleção que está eliminada, então não vai, pelo menos assim visivelmente falando, né? Ou pelo menos em termos de tem aquela motivação de classificação, não vai ter aí nesse confronto do Marrocos contra o Canadá, porque o Canadá já está eliminado, evidentemente. No grupo G, que é o grupo do Brasil, né? O Brasil já classificado aí 2 jogos, 2 vitórias. O Brasil joga na sexta-feira, como eu disse para vocês. O Camarões joga vida, né? Camarões tem 1 ponto. A Suíça, que perdeu para o Brasil, ficou com 3. E a Sérvia ficou com 3. Ou seja, Suíça, Camarões e Sérvia brigam aí por essa segunda vaga. Situação mais complicada para Camarões, que pega o Brasil, né? Camarões precisa vencer o Brasil, né, para chegar a 4 pontos e torcer aí para que Sérvia e Suíça empatem o seu jogo e com isso Camarões se classificaria aí para a próxima fase da competição. Como já disse, a Suíça joga contra a Sérvia. Quem vencer esse confronto, provavelmente não, se a Suíça, por exemplo, vencer, ela já se garante, porque ela não depende de ninguém, ela depende só dela. Já a Sérvia, se vencer, ela vai ter que torcer aí, vai ter que ficar de olho, né, no jogo do Brasil. Ambos serão na sexta-feira às 16 horas, esses jogos aí. Isso no grupo G. No grupo H, Portugal 6 pontos, Gana 3 pontos, Coreia do Sul 1 ponto, Uruguai 1 ponto. Portugal já se classificou, né, já está classificado aí. Brigam por essa segunda vaga Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Coreia do Sul joga contra a equipe de Portugal já classificada, né? Mas Coreia do Sul precisa de vencer o jogo aí, como eu já disse.
E o Uruguai que joga contra a Gana, jogo direto. Porque o Uruguai vencendo o Gana, né, acredita-se que vai conseguir a classificação, porque a Coreia do Sul tem um jogo dificílimo contra Portugal. Mesmo Portugal estando classificado aí, né, acho que Portugal vai querer chegar na fase de grupos, né, aliás, na fase decisiva, nas oitavas de final, na fase de mata-mata, com 3 jogos e 3 vitórias, né, por ser aí uma das seleções candidatas ao título do Mundial. Pois é isso. É a Copa do Mundo 2022. Falar dos nossos clubes, né, rapaz? Falar do Atlético Mineiro aqui rapidinho para você que tá aí assistindo o nosso vídeo. Aliás, deixa o like aí, gente. Deixa o like. Porque vocês, deixando o like, o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso vídeo, né? Aí ele direciona para mais pessoas. E também inscreva-se aí no canal, que é muito bom, muito bacana. E a gente vai crescendo aqui gradativamente. E claro, né, com a ajuda de vocês aí a gente vai conseguir isso. Diretor do Leverkusen confirma a negociação com o Atlético Mineiro por Paulinho. O Bayer Leverkusen confirmou oficialmente que negocia o atacante Paulinho com o Atlético Mineiro. O jogador chegaria ao Galo em janeiro por empréstimo, com um acordo aí costurado para compra no meio do ano, quando termina seu contrato na Alemanha. O Atlético, né, e o jogador não comentam sobre o assunto. Paulinho chegou a indicar que terá novo destino em 2023 e o GE apurou que o clube será mesmo o Galo, com acordo verbal aí entre as partes. Segundo a publicação alemã, o valor do negócio entre os clubes será de 6 dígitos, então muita grana aí, né? O jovem ponta de 22 anos tem contrato com o Bayer Leverkusen até 30 de junho de 2023. Portanto, em 1º de janeiro, está liberado para assinar um pré-contrato com outra equipe. Segundo a publicação alemã, o negócio seria um prejuízo, visto que o clube pagou 18 milhões de euros ao Vasco em 2018 por Paulinho. Então, assim, é aquela pressão. Ou negocia o jogador agora com o Atlético Mineiro ou com outro time, ou então pode ver o jogador saindo em junho de graça, né? Então, eles vão querer fazer esse negócio sim. Parece que o destino de Paulinho realmente será o Galo Mineiro. Falar do Palmeiras, que espera a renovação aí de Dudu e garante base titular por pelo menos mais 2 temporadas. Enquanto ainda aguarda aí para definir a renovação de Dudu, o Palmeiras trabalhou inicialmente seu planejamento para dar mais tempo de vida ao time base de Abel Ferreira. Com as renovações anunciadas nesta parte final aí da temporada, o Verdão garante pelo menos mais 2 temporadas inteiras para a maior parte dos destaques do atual campeão brasileiro. Do atual plantel, apenas Marcelo Lomba, Jailson, Dudu e Marcos Rocha terão vínculo se encerrando no fim de 2023. Do quarteto, Dudu faz parte das prioridades e discute a permanência de até 2026, enquanto os outros 3 atletas terão aí os futuros analisados durante a próxima temporada, né? O restante aí do elenco tem vínculo pelo menos até o fim de 2024. Desta forma, há segurança contratual com a base titular por pelo menos mais 2 temporadas. Mas por causa aí de necessidade financeira, né, a tendência é que alguns atletas sejam negociados em 2023. Com pouco mais de um ano aí de vínculo, Dudu discute com o clube a sua permanência até o fim de 2026. A identificação, de acordo aí com o que já foi, né, avaliado como encaminhado, gera um pouco de incômodo, mas as partes ainda discutem termos, o que inclui aí a cláusula de prorrogação automática. Pois é, o Dudu deve ficar, né, gente? Tá devendo aí algumas coisas, lógico que é brincadeira, né? Porque eu não vi ainda uma reportagem oficial dizendo que o Dudu interessa ao Flamengo, mas o Dudu interessa a qualquer clube grande do futebol brasileiro, né? Só que ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras, né, gente? Identificação muito grande com o Palmeiras. E eu acho difícil ele não renovar com o Palmeiras. Tem motivo assim para ele não renovar com o Palmeiras. É ídolo no clube, multicampeão no Palmeiras, uma fase espetacular. O torcedor do Palmeiras adora o Dudu. Não tem motivo nenhum. O Palmeiras quer renovar com ele, então deve acontecer a renovação. Falar de Vasco da Gama, né, rapaz? Vasco da Gama que está se movimentando aí no mercado para trazer jogadores. Aliás, o Paulo Brax deve chegar no Brasil amanhã
e está marcada uma entrevista, né, coletiva do mesmo para segunda-feira. Segunda-feira ele deve falar aí, né, de tudo que ele fez durante esses dias que ele esteve, né, ou este mês que ele esteve aí lá na Europa e também, né, nos Estados Unidos. Ele deve falar sobre isso, o Paulo Brax, e também, ou pelo menos se espera, né, que ele já anuncia aí alguns reforços, confirme alguns reforços, né, principalmente Pedro Raul e também outros jogadores, né, como Júnior Urso, por exemplo. Esses dois jogadores que estão aí só no módulo espera, né, esperando só e também, de repente, ele pode até anunciar o novo técnico do Vasco. Ele chega amanhã e aí as coisas vão começar a clarear para o torcedor do Vasco. Por exemplo, alguns jogadores não vão ficar no Vasco, né? Alguns jogadores que jogaram na temporada passada não devem ficar no Vasco. Alex Teixeira, Raniel e outros 4 encerram contratos com o Vasco nesta quarta-feira. Em meio a um processo aí de reformulação para a próxima temporada, 6 jogadores do elenco de 2022 têm vínculos que se encerram nesta quarta-feira com o Vasco. A maioria não seguirá no clube. Os contratos de Alex Teixeira, Raniel, Luiz Henrique, Danilo Boza, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. O Fábio Gomes estão aí no fim. E a partir desta quinta-feira, ou seja, amanhã, eles não terão mais vínculo contratual com o Gigante da Colina. O caso mais emblemático é o de Alex Teixeira. Contratado em julho, o atacante de 32 anos goza aí de prestígio com os vascaínos, mas não fez uma boa Série B. Sua situação está indefinida, né, e deve ser decidida após o retorno aí de Paulo Brax ao Brasil, previsto para esta quinta-feira, ou seja, para amanhã, gente. Pois é, os outros 5 jogadores, né, ficam sem contrato a partir de dezembro, aliás, os outros 5 jogadores, né, ficam sem contrato a partir de dezembro, estão emprestados e dificilmente permanecerão. O Vasco fez um contrato inicial por Danilo Boza, que terminou a temporada como titular, mas a situação não avançou e o zagueiro deve retornar ao Juventude. Raniel é outro que está de saída. Apesar de ter marcado 16 gols e terminado o ano como artilheiro do Vasco, o atacante deve retornar ao Santos. O Vasco negocia com Pedro Raul para o seu lugar. Bruno Tubarão, né, volta também ao Bragantino, Fábio Gomes ao Atlético Mineiro e Luiz Henrique ao Fortaleza. Não terão os vínculos renovados aí e retornam para seus clubes, como já foi dito aqui. É provável que o Vasco anuncie as saídas após o fim dos contratos. Além dos 6, né, outros atletas encerram seus vínculos com o Vasco neste ano. Caso de Nenê, por exemplo, que tem contrato até 31 de dezembro. A situação ainda não foi definida, mas é provável que o camisa 10 siga no clube com um contrato curto. Aos 41 anos, ele já manifestou a vontade de ficar. A questão de Nenê é o seguinte: o Vasco quer renovar com ele por mais 6 meses. O jogador e o seu empresário querem renovar com o Vasco por mais um ano. Estão conversando aí. Quinteiro, Léo Matos e Sarrafiori são outros com vínculos até o último dia do ano. Eles não seguirão. Lateral, no entanto, foi sondado sobre a possibilidade de seguir no clube como uma espécie de supervisor, no caso aí do lateral Léo Matos. Outros 4 atletas tinham contratos até o fim do ano, mas com gatilho aí de renovação automática em caso de acesso. Os casos aí de Anderson Conceição, Yuri, Edmar e o Thiago Rodrigues, o goleiro. Os 2 primeiros permanecerão em 2023. O lateral esquerdo e o goleiro, por sua vez, estão com as situações indefinidas. Pois é, gente, é o Vasco da Gama aí se movimentando, evidentemente, né? O Thiago, falando de um jogador em específico, o Thiago Rodrigues, por exemplo, ele quer que o Vasco aumente o salário dele e ele quer também continuar, na verdade, sendo titular. Só que o Vasco está no mercado buscando outro goleiro. E ele se sente ameaçado. E o seu empresário, juntamente com o jogador, está fazendo algumas exigências para que o atleta seja mais valorizado. Possivelmente, ele tem sondagens de outros clubes e possivelmente ele não permaneça para a próxima temporada no Vasco da Gama.
é possível que isso aconteça. Mas isso vai começar a clarear, né, a partir de amanhã, quando o diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, né, volta aí para o Brasil, e aí as coisas vão começar a realmente acontecer, né? Realmente acontecer. Quem não vai ficar não, né, vai ser definido, quem vai chegar vai ser definido, técnico, etc. e tal. E também a situação do Abel Braga, né? Se ele realmente vai ser o diretor de futebol, diretor técnico, né, do Vasco da Gama. Então é isso, gente. Deixa aí o seu gostei, né? Se inscreva no canal se você estiver gostando dos nossos vídeos. Pedir desculpa mais uma vez aí você que a gente passa às vezes um dia aqui sem pôr um vídeo no canal, mas é a correria, tá, gente? Quando acontecer isso, vocês saibam que é a correria aqui, que não deu tempo gravar aí pra vocês. Que a gente tem que gravar, tem que editar aqui e mandar aí pra vocês no nosso canal, tá bom? Beijo no coração, obrigado mais uma vez aí por assistir a gente. Deixa o like, gente. Se inscreve no canal aí, pouquinho a pouquinho a gente vai crescendo e vai trazendo cada vez mais e mais vídeos para vocês aqui, tá bom? Beijo no coração, abração para vocês, uma ótima quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira, enfim, o dia ou a hora, né, que você estiver assistindo esse vídeo aí. Muito obrigado, obrigado mesmo, que Deus te abençoe sempre, você e a sua família também. Valeu, gente.